Gengis Khan, Batalha de Yeurin. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Confrontos Militares. No episódio de hoje iremos contar a história da Batalha de Yeurin travada entre agosto e outubro de 1211, entre o Império Mongol liderado pelo temível Gengis Khan e o exército chinês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva imediatamente e ative o sininho de notificações para não perder nenhum lançamento. E antes de começarmos, já deixe o seu like e bom divertimento. A Batalha de Yeurin, também conhecida como Batalha de Wild Fox Ridge, ou Batalha de Badermout, ocorreu em Jin, China, entre agosto e outubro de 1211 em Yeurin. Foi travada pelo Império Mongol e pela dinastia Jin liderada por Jurchen durante o primeiro estágio da conquista mongol da dinastia Jin. A batalha foi travada no noroeste do atual distrito de Vanquan, Zhangjiakou, província de Hebei, e foi concluída com uma vitória mongol sobre a parte norte do Jin, acelerando o declínio da dinastia Jin. Em 1206, Temujin, nome anterior de Gengis Khan, uniu todas as tribos do Planalto Mongol sob seu governo e recebeu o título de Gengis Khan. A dinastia Jin liderada por Jurchen no norte da China se tornou um grande obstáculo à busca do Império Mongol pela dominação mundial. No passado, a dinastia Jin adotou uma estratégia de dividir para reinar, ou seja, mantinha várias tribos mongóis separadas para mantê-las sob controle. No entanto, após de perceber que essa estratégia não funcionava mais, eles começaram a se preparar ativamente para a guerra com o objetivo de eliminar a ameaça mongol em uma única campanha. Começando no reinado do imperador Zhangguozong, a dinastia Jin construiu uma linha de defesas estruturais de cerca de 300 quilômetros de comprimento ao longo de sua fronteira norte. Essa linha às vezes é vagamente chamada de a Grande Muralha da dinastia Jin. No início de 1204, Gengis Khan subjugou os Ongud, uma tribo mongol que ajudava a dinastia Jin a proteger sua fronteira ao norte. Ao mesmo tempo, Gengis Khan também formou uma aliança com os Ongud ao casar sua filha com o filho do chefe Ongud. Os mongóis controlavam a área ao norte das montanhas Jin e começaram a estocar recursos em preparação para uma campanha militar contra a dinastia Jin. Além disso, os mongóis também estavam ativamente atraindo e induzindo alguns Jurchens a desertar ou se render. O imperador Jin Xinchen subestimou a ameaça mongol e estava gradualmente negligenciando as defesas contra os mongóis. Ele também estava delirando em sua crença de que a dinastia Jin era muito mais poderosa do que os mongóis. Em 1210, Gengis Khan insultou o imperador Xinchen de Jin ao declarar publicamente que ele era covarde e inapto para ser um líder. Ele também acrescentou: "O imperador deve ser um homem do céu como eu." Quando o imperador Jin recebeu a notícia disso, ele ficou tão furioso que executou o embaixador mongol. As tensões entre os mongóis e a dinastia Jin começaram a aumentar. Em março de 1211, os mongóis reuniram 100.000 tropas para uma campanha contra a dinastia Jin, deixando para trás apenas cerca de 2.000 homens para proteger sua base na Mongólia. Isso significava que bem mais de 90% das forças mongóis haviam sido mobilizadas para a campanha. Antes de embarcar, Gengis Khan rezou à divindade celestial Tengri, ao longo do rio Kerlen, para abençoar os mongóis com a vitória, e fez um voto simbólico de vingar seu ancestral, Ambagai, que foi crucificado em 1146 por ordem do imperador Shizong da dinastia Jin. Prelúdio. O exército de cavalaria mongol liderado por Gengis Khan, com seus preparativos para a guerra agora completos, avançou em direção à Grande Muralha no final de março de 1211, que era a fronteira entre o Império Mongol e a China Jin, finalmente começando a guerra de conquista mongol contra os Jin. A Grande Muralha, apoiada por vários castelos e torres, era defendida por quase 1 milhão de soldados imperiais Jin, que eram compostos por 800.000 de infantaria e 150.000 de cavalaria de elite, que o imperador Xinchen havia enviado anteriormente como uma medida defensiva para conter a ameaça mongol. O general Jin Vania Chenil, enviado pelo imperador Jin sob ordens diretas para parar e, se possível, esmagar a incursão mongol, era quem liderava o exército Jin na Grande Muralha. Embora o exército imperial Jin superasse em número as forças invasoras mongóis quase 10 vezes o seu próprio, Vania Chenil ordenou que eles se espalhassem por toda a extensão do muro em uma tentativa de bloquear a abordagem mongol, o que significava que em vários locais do muro apenas alguns defensores encontravam-se. O muro em si não era um muro defensivo contínuo, mas um sistema de fortificações com muitos muros não conectados entre si, mas eram apoiados e reforçados por castelos e fortalezas. Este é um fato que Gengis Khan reconheceu,
tendo seus batedores vigiado grande parte do muro antes que ele pudesse engajar suas forças. Após obter as informações de seus batedores, ele reconheceu que a parte menos defendida do sistema defensivo do muro estava na fortaleza Vusha, que leva a uma crista desértica chamada Yeulin, habitada por raposas selvagens. Daí o nome da área que em chinês significa literalmente cume da raposa selvagem. A cordilheira de Yeulin fica a noroeste do passo Juyon, que era a porta de entrada para a capital Jin de Zhonggu, literalmente capital central, atual Pequim. Também era na planície ao pé da cordilheira que a força principal do exército Jin, totalizando 400.000 soldados, também estava acampada. Campanha. A batalha foi travada em 3 etapas, entre março e outubro de 1211, assim que o exército mongol atravessou a Grande Muralha com pouca oposição. Batalha da Fortaleza de Vusha. O chanceler Jin, do Ji Sichon, liderou a maior parte do exército Jin para a linha de frente noroeste. Os Jin não conseguiam igualar o número de cavaleiros mongóis e tinham entre 30 e 50.000 soldados. O chanceler enviou tropas para reforçar as defesas ao longo da Grande Muralha da dinastia Jin e impedir que os mongóis avançassem mais para o sul. Gengis Khan ordenou que seu terceiro filho, Ogedei, liderasse uma força separada para atacar a capital ocidental de Jin, Shijin, atual Datong, Shanxi e bloquear os reforços inimigos. O próprio Khan liderou o principal exército mongol para atacar a fortaleza Vusha e capturar o acampamento Vuyui, destruindo assim as linhas de defesa do exército Jin. Du Jisigin foi morto em ação e a maior parte do exército Jin foi exterminada. Esta batalha ocorreu entre março e o final de junho de 1211. Os mongóis então descansaram por cerca de um mês antes de se moverem em direção a Yeulin e enviarem um embaixador para se encontrar com a corte imperial Jin. Batalha de Yeulin e Wan Erzui. Vanian Shenjiu, que sucedeu do Ji Sichon como chanceler, foi colocado no comando do exército Jin. Ele ordenou que seus homens abandonassem as 3 cidades de Hangzhou, na atual Zenglan-Banner, Mongólia Interior, Shangzhou, ao norte da atual Julianshan, condado de Gyuan, Hebei, Fushou, atual condado de Zhangye, Hebei, e se movessem em direção a Yeulin. Seu objetivo era fazer uso do terreno montanhoso em Yeulin para obstruir a cavalaria mongol. O terreno montanhoso era um desafio para a cavalaria mongol. No entanto, também era uma área difícil para lutar pelas forças maiores de Jin. As vastas forças de Jin estavam espalhadas entre as montanhas e os pontos de estrangulamento do vale. O terreno difícil e as longas distâncias dificultavam a comunicação e a coordenação das tropas. Isso seria fatal para as forças de Jin, quando os mongóis executaram um ataque focado e concentrado. A corte imperial Jin enviou Shimu Mingan, um oficial de ascendência Khitan, para encontrar Gengis Khan e começar negociações de paz. No entanto, Gengis Khan conseguiu induzir Shimu Mingan a se render e desertar para o seu lado. Shimu Mingan até forneceu aos mongóis inteligência militar sobre o exército Jin. Gengis Khan enviou seu general Mukhali para liderar a unidade Balu para lançar uma carga surpresa de cavalaria no inimigo através de uma passagem em Wan Erzui. Antes da batalha, Mukhali prometeu a Gengis Khan: "Não retornarei vivo se não derrotar o exército Jin." O moral do exército mongol aumentou. Por causa do terreno montanhoso, os mongóis não conseguiram implantar sua cavalaria superior em sua vantagem total, portanto, eles desmontaram e lutaram a pé. Com o moral alto, os mongóis derrotaram as forças centrais Jin e lutaram em direção ao acampamento principal de Vanian Shenjiu. Devido às comunicações precárias, as forças Jin nas laterais não conseguiram reforçar as posições centrais Jin. Eventualmente, o exército Jin se desorganizou, perdeu o moral e começou a quebrar. O comandante de campo do exército Jin, Vanian Jiljin, foi morto em ação. Com o colapso das forças Jin centrais, as outras forças Jin próximas logo foram derrotadas e um massacre se seguiu. Todo o exército Jin foi destruído, deixando cadáveres por mais de 100 milhas. Esta batalha ocorreu em agosto de 1211. Batalha da Fortaleza de Ui. Vanian Shenjiu conseguiu reunir as forças Jin dispersas após a batalha de Wan Erzui e Yeulin e se reunir na Fortaleza Ui. No entanto, eles logo foram atacados por forças mongóis perseguidoras por volta de outubro de 1211. Os mongóis rapidamente cercaram as forças Jin e as envolveram em uma batalha feroz por 3 dias.
Gengis Khan então liderou pessoalmente 3.000 cavaleiros em uma carga de cavalaria em direção ao inimigo enquanto as forças mongóis restantes seguiram atrás. Todo o exército Jin foi destruído enquanto Vanian Shengil escapou com vida por pouco. Vanian Shengil foi substituído por Tu Shanli como chanceler. Consequências. Após a batalha, o imperador Shinshen de Jin foi assassinado na capital central, Zhonggu, atual Pequim, por um de seus generais, o Shao, que então assumiu o controle da cidade. Os mongóis pressionaram e sitiaram Zhonggu por cerca de 4 anos. Durante o cerco, os moradores de Zhonggu foram forçados a recorrer ao canibalismo para sobreviver, antes de finalmente decidirem se render. Os mongóis permitiram que a dinastia Jin mantivesse o controle de Zhonggu, mas os forçaram a pagar um tributo de 500 homens, 500 mulheres e 3.000 cavalos. No verão de 1212, o imperador Xuanzong da dinastia Jin abandonou Zhonggu e mudou a capital para Bianjin, atual Kaifeng, Henan, no sul. Essa demonstração de fraqueza e medo apenas encorajou os mongóis a continuar seu ataque para conquistar o resto de Jin. As forças da dinastia Jin foram derrotadas em detalhes na campanha Yeulin. Cerca de 10 cidades Jin foram saqueadas pelos mongóis. Embora a dinastia Jin tenha conseguido manter o poder pelas próximas 2 décadas ou mais, seu núcleo foi severamente enfraquecido. Apesar da derrota, a dinastia Jin priorizou a conquista da dinastia Song do Sul no sul da China em vez de defender suas fronteiras contra futuras incursões e invasões mongóis. Isso levou ao aumento da inimizade entre a dinastia Song do Sul e a dinastia Jin. Eventualmente, a dinastia Song do Sul aliou-se aos mongóis contra a dinastia Jin e destruiu esta última em 1234. E aí? Aprovou esse vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos exclusivos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!